Os bens você adquire, você perde, você torna a ganhar, mas a sua família é única, ela é singular. Lute pela sua família, ore pela sua família, invista na sua família, para que a sua família seja bem-aventurada, feliz, harmoniosa, onde reine amizade, respeito, afeto, amor. Não critique a sua família, não fale mal da sua família. Abençoe a sua família. Lute por ela, para que ela seja o melhor lugar do mundo onde você esteja, para que ela seja muito feliz na terra. É, né? Gosta não? Vocês é de família, vocês tudo não gostam de foto. Um beijo aí. Um beijo.